Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Anderson. Isso aqui é uma série explorando as parábolas. É uma série que eu vou fazer explicando cada parábola da Bíblia. Só do Novo Testamento, no Antigo Testamento também tem parábola, muito pouco, mas tem. Mas eu vou começar pelo Novo Testamento. Então, são as maiores parábolas, né? São as parábolas que Jesus contou. Vou começar por Mateus. Depois eu vou Mateus, Marcos, Lucas e João. E onde tiver uma parábola, eu vou explicar para você da melhor forma, de uma forma descontraída e sem visão religiosa, tá certo? Mas antes, se você quiser ser um patrocinador dessa obra, é aqui, ó, o Pix, tá aqui. Se você quiser comprar também, adquirir o estudo O Joio e a Mentira por Trás da Igreja, é aqui, ó, para ficar à vontade, adquirir lá, você vai gostar. Então nós vamos começar com a parábola. A primeira palavra do Novo Testamento está em Mateus capítulo 13, versículo 1 em diante. A parábola do semeador. Isso é uma parábola que eu tenho certeza que vocês vão amar. Presta bem atenção. Começa assim. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. Primeiro, Jesus estava como? Tranquilão na casa dele. Tranquilo. Só que ele cansou de ficar parado lá à toa. Ele saiu para dar uma caminhada. Entendeu? Jesus, aqui é Cafarnaum. Jesus morava perto da praia, perto do mar. Na verdade não é um mar, é um lago. Só que é um lago gigantesco, né? Aqui está escrito mar, mas não é não. Não é mar não, é um lago. Tá? E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Ou seja, você sabe que aonde Jesus parava, tinha multidão. Para pedir, para ouvir, para lamentar as suas lamúrias, porque Jesus, ele, como é que eu posso dizer, ele afagava todos os sentimentos humanos, em todos os sentidos. Então, aonde ele ia, tinha uma multidão ao pé dele. Só que Jesus, que se você não sabe, nessa parábola aqui, ele só queria ficar tranquilo, sentadinho, ouvindo o barulho das ondas, mais nada. E mais continua assim, ó. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador se vai semear. Ou seja, Jesus, ele se assentou no mar, as pessoas ficaram à volta dele, apertando, enchendo o saco dele. Ele saiu, foi para o mar, entrou num barco e começou a falar por parábolas. Olha só. E falou-lhes muitas coisas por muitas parábolas. Você está entendendo? Você sabe que Jesus falou de muitas coisas por parábolas? Você sabe por que Jesus falava por parábolas? Muita gente vai falar assim, Jesus falava por parábolas para aquelas pessoas que estavam ali entender. Jesus falava do reino de Deus por parábolas. Por exemplo, aquela turma ali geralmente era pescador, agricultor, era carpinteiro. Então Jesus usava a carpintaria, usava as coisas rurais para falar para as pessoas, para elas entenderem. Não é isso que você aprendeu? É mentira, é o contrário. Jesus falava por parábola para ninguém entender mesmo. Você sabia disso? Portanto, os apóstolos, quando Jesus contava a parábola, os apóstolos saíam, depois de acabar tudo, os apóstolos falavam: Senhor mestre, explica para nós o que quer dizer a parábola. Ou seja, se Jesus falava de uma forma, numa linguagem para eles entenderem, por que os apóstolos depois pediam para Jesus explicar para eles parábola? Entendeu? Então é isso, Jesus falava por parábola para as pessoas realmente não entenderem. Principalmente aqui, que ele estava tranquilo lá, um monte de gente, que ele fala: vou falar por parábolas então para vocês não entenderem mesmo. Falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Aí começou. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, aonde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outra a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E cercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe:
por que lhes fala por parábola? Você está entendendo? Olha bem, ou seja, tá vendo? Jesus usou aqui uma semente. Então os agricultores automaticamente era para eles entenderem isso. Mas vieram depois, os apóstolos perguntaram, mas cara, por que você fala por parábola? Você sabe por que Jesus fala por parábola? Ele mesmo explica aqui, e é isso que eu vou falar para você. Ó. E cercando-se deles os seus discípulos, disseram-lhe, por que eles falam por parábola? Ele respondendo disse-lhes, porque a vós, você que está me ouvindo, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Você está entendendo? Ou seja, Jesus falava por parábola, por quê? Para você é dado o reino de Deus, mas para ele não. Jesus não queria que eles ouvissem a palavra de Deus, cara. Calma, que não acabou não. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso, falo-lhes por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Você está entendendo? Jesus não queria que eles soubessem sobre o reino de Deus. Está aqui, ó. Por isso lhes falo por parábola, porque eles vendo não veem. Ou seja, como Jesus estava falando parábola, ele até ouvia, mas não entendia nada. Ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Tá vendo que Jesus não queria que eles compreendessem? Lá na frente eu vou explicar por que isso. Ó, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Ou seja, Jesus está pregando o evangelho. Se as pessoas ouvirem e se converter, automaticamente tem que ser salva. Então Jesus falava por parábola por causa disso. Você entendeu? Porque eles vendo não ouvireis, não vai compreender e não vai se converter, eu não vou ser obrigado a curar eles. É isso que está aqui no versículo 15. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Aí Jesus está falando para os apóstolos. Vocês não, vocês são bem-aventurados. Ele não, ele fala por parábola porque eu não quero que ele se converta, vai para o inferno. Predestinação é o segredo, amigo. Mas vocês não, vocês, né? Vocês é dado a voz o conhecer, o conhecimento. Eu estou explicando para vocês o que eu quero falar. Porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vós vedes e não o ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Aí aqui depois Jesus começa a explicar, né, para os apóstolos a parábola. Aí a pergunta que eu quero dizer, olha só a explicação de Jesus para os apóstolos, ó. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado pelo pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo rebate e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende, e a palavra é de fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Por que essa explicação aqui é tão lógica? Por que Jesus não já tinha... Por que Jesus não deu para as pessoas antes? Por que ele falou por parábola? Já que se vocês falam que não, a parábola é para as pessoas ouvirem, para as pessoas entenderem melhor. Mentira. Você está entendendo aqui? Aqui, depois ele explicou para os apóstolos. Por que essa explicação aqui tão simples, Jesus já não falou diretamente para o povo? É isso que eu estou te dizendo.
porque o coração desse povo está endurecido, e ouvindo do mau grado com seus ouvidos, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Cara, vou falar pra você, Jesus está lixando para quem não é escolhido. Nós somos escolhidos, você é privilegiado. Isso aqui é mais uma, como eu posso dizer, uma afirmação das pessoas que são escolhidas desde a fundação do mundo. Predestinação. Cara, Jesus estava na casa dele, ele saiu para fora. Vou dar um passeio. Viu ali o mar tranquilo, sentou. Quando ele sentou, veio um monte de gente pra cima dele. Mestre, fala isso, mestre, não sei o que lá. Jesus ficou bolado com aquilo. Você quer? Tá bom. Subiu no barco, foi lá, entrou na água, subiu no barco, falou, vou falar então. Falou por parábolas, para aquelas pessoas não entenderem nada mesmo, proposital, amigo. Essa foi a primeira palavra da série, Explorando as Parábolas. E a primeira parábola foi a parábola do semeador. Mateus capítulo 13, versículo de 1 até o 23. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like, comenta alguma coisa. Não se esqueça, se quiser ser patrocinador, fazer uma pergunta. Se quiser também adquirir o curso ou o estudo Joio e a Mentira por Trás da Igreja, tá aí, beleza? Então até o próximo vídeo e fica com Deus.